Olá, após cadastrarmos a configuração de orçamentos, antes ainda da gente fazer um orçamento, a gente vai precisar montar os nossos modelos de orçamento, tá? Que no sistema é chamado de serviço composto, porque ele está tanto atrelado à parte de orçamento, como depois na área de produção. Tá? A gente vai encontrar o cadastro em produção, serviços compostos. O primeiro serviço composto que a gente vai montar vai ser um serviço composto de produto. Então a gente foi em novo cadastro e a gente vem aqui em produto. Enviar. A descrição a gente vai colocar como produto mesmo. Esse cadastro ele vai ser usado para a gente vender quando alguém quiser, às vezes um porta-retrato, um tecido, algo que não seja confeccionado, seja só um produto pronto mesmo. Tá? É uma almofada, eu vou definir uma cor aqui, aqui embaixo eu vou deixar sem nada nas partes de imagens e aqui vem a parte de orçamento. Tá? Na parte de orçamento eu vou colocar aqui só produto mesmo. Vamos colocar item, né? Item 1. O campo de filtro a gente pode... Eu vou deixar aqui sem nada, vai ficar sem filtro. Eu já vou adicionar mais umas duas linhas. Item 2, item 3. Tá? Aqui do orçamento tá ok, fabricação não tem nada. E especificação vai ser para a parte de instalação. A gente já vai voltar nisso aqui de novo. Ok. Enviamos, cadastro de produto pronto, tá? De modelo para orçamento de um produto. Vamos colocar um novo serviço composto. Agora a gente vai fazer de uma cortina, tá? Uma cortina franzida. Cortina franzida. Vou definir uma cor. Vou colocar um verde aqui. Parte de orçamento eu vou colocar o tecido. No filtro eu vou colocar a classe tecidos. Deixa eu colocar uma... Deixa eu ter uma família tecidos. Tecidos de confecção. Tá? Vamos adicionar aqui acessórios. Vou deixar sem filtro. Que mais que a gente vai usar? Sustentação. Vou deixar sem filtro. Sustentação, mão de obra. Mão de obra. Deixa eu ver se eu tenho uma classe de mão de obra. Mão de obra. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dentro. Mão de obra, confecção. Tá. Montando esse modelo, toda vez que a gente for fazer um orçamento e na hora que a gente escolher lá a cortina franzida, ele já vai trazer 4 linhas para a gente preencher. Tá? Então, para isso que serve o serviço composto. E toda vez que a gente usar essa cortina franzida, a gente tem aqui do lado a opção de fabricação. Tá? A fabricação, ela permite que a gente venha em produção, atividades de fabricação, tá? E a gente adicione atividades de fabricação. Tá? O que é a atividade? Seria um passo a passo. Quais etapas dentro da sua produção para alguém produzir, por exemplo, uma cortina franzida, quais são essas atividades? Tá? Aqui a gente vai colocar, vamos montar um modelo aqui, por exemplo, um exemplo. Descrição, costurar, separar tecido. Separar tecido. Vamos usar o nosso auxiliar de produção 1. Máquina, se esse equipamento usar alguma máquina, a gente vai cadastrar ela aqui. Depois a gente pode selecionar aqui. Vou colocar aqui, montar, separar tecidos. Tecidos para confecção. Nome do insumo, se a gente tiver algum produto que esteja cadastrado como insumo, lá, a gente consegue usar ele aqui e ir adicionando. E essa parte aqui, ela é uma parte de tempo de cálculo para fazer essa atividade. Tá? O tempo de setup inicial, ele representa, por exemplo, se alguém for fazer uma atividade em uma máquina. É o tempo que ele vai demorar para preparar essa máquina para começar a fazer essa atividade. Tá? Eu vou colocar aqui 10 segundos. Tá?
que vai ser basicamente, e o setup final também, já vou deixar preencher 10 segundos, que vai ser basicamente o tempo que ele vai demorar para pegar a ordem de produção e começar a produzir. Essa parte aqui é a parte de cálculo da unidade de produção. O cálculo da unidade de produção, ele funciona assim. Você pode criar uma fórmula e adicionar ela aqui. Depois, com o resultado dessa forma, calcular o tempo que isso demora. Tá? Deixa eu colocar aqui, preencher, por exemplo, 2 minutos. Tá? E aqui eu vou colocar só 1. Como é que funciona isso daqui? Tá? Aqui a gente até tem um exemplo, né? Como se a gente fosse calcular o cordão de produção de uma cortina. A gente pode montar uma fórmula substituindo os valores que foram calculados no orçamento por esses valores aqui. Quando a gente fizer a folha de produção, de ordem de produção, ele vai substituir esses dados aqui pelos valores que estão na ordem de produção. Tá? Ele vai substituir, vai fazer aquele cálculo e multiplicar pelo tempo que está aqui. Isso para ter uma estimativa do tempo que aquela atividade vai demorar para fazer. Tá? Então fiz aqui uma separar tecido, eu coloquei 1 aqui, porque ele simplesmente vai pegar 1 por multiplicar por 2. Tá? Ele vai dar um tempo estimado. E você pode ir criando quantas atividades você quiser, dependendo do teu fluxo de produção. Tá? E essas atividades depois elas são usadas aqui dentro, na parte de fabricação dos serviços compostos. Se eu clicar aqui, a gente já vai ter ela, né? E eu posso colocar, por exemplo, aqui uma cortina, né? Então eu poderia colocar ali a separação do tecido, crio outra atividade como corte do tecido, daí outra atividade como costura da cabecinha da cortina, depois costura da lateral da cortina, próxima atividade pregar rodízio, próxima atividade marcar barra de cortina, próxima atividade costurar a cortina, a barra, né? Próxima atividade conferir a cortina, próxima atividade passar e última atividade embalar e enviar e despachar. Tá? Então você pode ir adicionando tudo isso daí aqui, essas atividades, e depois lá na frente no direcionamento de produção, que tem aqui, a gente pode ir direcionando. Então, conforme cada etapa vai sendo concluída, se você tiver um gerente de produção ou um operador com um computador disponível, ele pode ir dando baixa nas atividades que já foram feitas. Com isso, no controle de produção, você consegue enxergar em quais etapas o pedido que usa essa cortina franzida lá está. Tá? Inclusive saber qual etapa e com qual funcionário ele está. Tá? E essa parte aqui é a parte de marco. A parte de marco ele funciona assim. Muitas vezes você faz atividades muito pequenas, muito rápidas. Então, quando você vai fazer, por exemplo, às vezes a costura de cima da cortina, a mesma pessoa que faz a costura de cima, divide as pregas, faz as laterais. Então você coloca 3 atividades, mas só adiciona uma delas como marco. Tá? Isso é para quando o funcionário for selecionar, o gerente de produção for selecionar qual atividade ele fez ou qual ele vai fazer, ele só apareça essas atividades principais, já subentende-se que as outras atividades vão estar incluídas nela. Tá? Aqui na regra condicional, a gente ainda não tem regra nenhuma, tá? E revisar fabricação por pares é só... Isso daqui é mais para caso você queira fazer isso e queira que alguém confira aquilo que você fez, essas regras e fórmulas, para ter certeza se está certo ou não. Tá? Em especificação, a gente tem, caso a gente vá pagar pontuação na relação dos instaladores, a gente pode definir aqui pontos por isso. Tá? E aqui pela largura, tá? Que você vai ter nesse ambiente. Então, se você tem uma cortina, por exemplo, franzida, você paga 1 ponto por ela, e a cada 3 metros você paga mais 1 ponto. Então uma cortina de 2,99 é 1 ponto, mas uma cortina de 3,10 são 2 pontos. Aqui a gente pode marcar para imprimir etiqueta têxtil, imprimir folha de produção, se for automática.
E aqui a gente já pode colocar algumas coisas, por exemplo, o sistema, na hora que você vai fazer o pedido de produção, ele pode aumentar o tamanho do cordão por abertura. Tá? Então, se você tem duas aberturas de 1 metro, ele adiciona essa quantidade aqui para você. Aqui eu vou colocar 10 centímetros por abertura. E aqui é a quantidade de tecido por metro linear. Então esse modelo aqui ele vai usar 3 por 1, por exemplo. Poderia colocar 2 por 1, enfim, fica a seu critério. Essa parte de desconto, ele é para quando essa cortina estiver pronta, qual vai ser o desconto caso ela seja até o chão. Então até o chão, como é uma cortina, a gente vai deixar aqui 5 milímetros, tá? Meio centímetro. Se ele for até o rodapé, a gente não vai ter desconto nenhum. Se ele for no vão, eu vou deixar 5 milímetros. Se ele for até o móvel, vai 5 milímetros. E se for o descrito nas observações, a gente vai seguir o que tem lá. Tá? Nessa área aqui, a gente pode colocar alguns modificadores. Tá? Esses modificadores eles vão acrescentando linhas no orçamento. Então, por exemplo, você tem uma cortina que ela é prega-macho, e ela custa, a mão de obra da prega-macho vai custar R$100 o metro. Só que se ela for com alça, ela vai acrescentar mais R$20, por exemplo. Né? Você vai ter, além da prega-macho, você vai ter uma adição de alça lá. Então você pode vir e marcar aqui dizendo que esse modelo franzido, ele pode ser feito com alça. E se ele for feito com alça, ele já vai adicionar uma linha a mais no orçamento para você preencher o valor que aquela alça vai custar. Isso serve para todos esses outros modificadores. Tá? A parte de chale funciona da mesma forma. E isso daqui, quando você for orçar uma cortina, né, nesse caso aqui é uma cortina que a gente está fazendo, que é o que a gente selecionou lá no começo, ele pode pedir algumas coisas como sendo obrigatórias ou não, e que depende dentro de cada modelo, a gente vai querer algumas coisas que sejam ou não obrigatórias. Então, por exemplo, a altura da entretela a gente pode não pedir, né? Então ele nem chega a mostrar. A gente pode pedir ela só no orçamento, ela pode pedir no orçamento como obrigatório, então na hora do vendedor orçar ele tem que colocar. A gente pode colocar para pedir no pedido, né? Para solicitar essa informação no pedido. E a gente pode colocar para deixar como obrigatório no pedido. Então você não consegue gerar uma ordem de produção sem informar a altura da entretela. E assim por diante, a altura da pedrinha, a cor da pedrinha, a quantidade de pregas. Cada modelo que você for fazer, por exemplo, digamos que eu use uma cortina wave, né, efeito ilhoso, dobra perfeita, depende de cada um como chama. Nesse modelo eu posso colocar aqui para obrigar a pedir no orçamento como obrigatório já essa altura da entretela. Então o vendedor não vai conseguir vender sem colocar, sem pedir ali. Tá? Nesse caso aqui é uma prega macho, é uma cortina franzida. A gente não vai precisar de nada disso. Tá? Então eu vou dar um enviar. Aqui então a gente já tem nossas 4 linhas e agora vamos testar no nosso orçamento. Tá? Aqui eu já tenho um orçamento, mas deixa eu gerar um novo. Tá? Nome do cliente, Leandro. Que a gente faz um filtro. Eu já tenho um cadastro aqui prévio de um cliente. Se eu quiser adicionar um cliente, eu tenho a opção de vir por aqui clientes ou cadastrar um novo cliente aqui, nesse botãozinho. Basicamente o cadastro do cliente, o que é obrigatório é o nome dele e um dado de contato. Tá? Os outros dados, eles são muito parecidos com os dados que você preencheu em empresa gestora, que você preenche em fornecedor, que você vai preencher em transportador, em decorador, é basicamente bem parecido. Tá? As únicas diferenças que a gente tem aqui, que é na parte de cliente, a gente tem como conhecer a empresa, já tem algumas coisas aqui, cargo, profissão, empresa onde trabalha. Esses 2 campos aqui, às vezes você precisa para quando você faz parcelamento por financiador, alguma coisa assim. Tá? E cliente bloqueado para compra são os clientes que, às vezes cliente problemático, que você não quer vender, ou que o cliente já tem um histórico ruim na empresa.
você pode colocar ele aqui e adicionar uma observação no histórico. Então, quando você for fazer um orçamento para esse cliente, ele já vai te dar uma mensagem. Tá? Como eu já tenho um cliente aqui, e eu já tenho inclusive até um orçamento dele. Se eu quisesse adicionar um orçamento para esse cliente, eu poderia vir aqui em novo orçamento, tá? Ou, se eu quiser, eu venho na minha lista de orçamentos e posso procurar por ele aqui. Nesse caso ele já é o único, né? Então é o primeiro cadastro aqui. Eu vou entrar nesse orçamento. Eu até tenho um orçamento de teste aqui. Dentro do cadastro de orçamento, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo, que eu acho que é melhor. Novo cadastro. O nome do cliente, Leandro. A gente faz direto. Novo cadastro. A gente já está na parte de adição, nome do cliente, descrição complementar, ele funciona assim, o orçamento ele sempre vai usar o nome do cliente, tá? Mas se você quiser colocar, por exemplo, cliente aqui é Leandro, eu vou colocar aqui Casa da Praia, tá? Então você pode ter vários orçamentos do Leandro, mas esse daqui é o da Casa da Praia, tá? Gerar, atualizar link, deixa em branco, data da visita, se você tiver alguma agenda para esse cliente, ele vai mostrar aqui, você pode selecionar essa agenda para ele, tá? Que a agenda é quando você faz um agendamento para um vendedor externo, para ir até esse cliente, por exemplo. Se você tivesse na agenda, ele estaria aqui, tá? A agenda ela fica aqui em cima e ela tem que ser configurada em administração agendas, tá? Agora a gente vem aqui em endereço de entrega. No caso, eu não tenho o endereço lá de entrega nesse cliente, então eu vou selecionar um endereço da empresa, que seria como se ele viesse retirar na empresa, mas se ele tiver um agendamento aqui, você pode, um endereço, você pode colocar aqui, informar ali, tá? Cliente, esses dados aqui continuam iguais. E na parte de orçamento, a gente tem que informar empresa orçamentista, no caso aqui, como a gente foi lá em comercial, configurações e já orçou qualquer empresa, já configurou a empresa padrão, ele já preenche para nós. Decorador, se ele tiver algum decorador, tá? O cadastro de decoradores é feito aqui, é bem semelhante ao cadastro de vendedores, né? Tá? De vendedores não, de clientes. Então a gente tem nome, data, nome do vendedor, né, que são funcionário, profissão dele, porcentagem de RT, número do CREA, da BD de decoradores, o CAL se for engenheiro, o inativo é para marcar se ele não trabalha mais com isso, e a data de descadastro de marketing. O resto é basicamente a mesma coisa, tá? Além disso, o decorador ele tem uma areazinha que você pode colocar uma etiqueta têxtil, tá? É a mesma coisa que funciona para a sua logo. Então, caso você tenha algum arquiteto que você faça, que ele queira que saia uma logo dele, tá? Você pode colocar aqui. Às vezes você faz, por exemplo, para uma loja de decoração, para outra loja, tá? E essa loja não quer que vá o seu nome lá, né? Ela quer que vá o nome dela. Então você pode usar ela como um arquiteto, né? Um decorador que seria o responsável pelo projeto, e adiciona a logo deles aqui, dessa loja, e quando você for fazer a impressão da etiqueta para tecidos, né, ela vai ser com a logo deles. Tá? Então, a gente volta aqui agora no orçamento, pode selecionar os vendedores são todos os funcionários. Tá? Posso já deixar preenchido aqui, a porcentagem de venda é 100% dele, posso adicionar mais vendedores, vou clicar e vou salvar. Tá? Salvando esse orçamento, ele já vai abrir todas as possibilidades que a gente pode ter com ele, tá? Na parte de cliente são os dados do cliente, descrição complementar, data visita, não tem muita coisa, tá? Os endereços de entrega, se ele tiver mais que o endereço, você pode voltar a marcar aqui, mesma coisa, os dados do orçamento, e depois que ele salva, que ele cria esse orçamento, ele gera uma linha de configurações. Essa configuração é praticamente a mesma que você vem aqui em configurações gerais e cadastro em orçamento. Só que quando você cadastra ela por aqui em configurações gerais, aquela configuração nada mais é do que um modelo. Então toda vez que você for criar um modelo, ele já vai criar com aqueles dados preenchidos.
Mas se você quiser, por exemplo, nesse orçamento aqui, eu quero que ele oculte os dados sigilosos, nesse caso, tá? Então, essa configuração, ela só vai ser salva para esse orçamento. Todos os outros orçamentos novos que eu vier a fazer, mesmo que seja para esse cliente, ele vai usar as configurações padrão, tá? Depois de montado a parte geral do orçamento, então a gente vai adicionar aqui um produto nesse orçamento, tá? O nome do produto vai ser porta-retrato. Porta-retrato. Tá? Não vou colocar a medida, porque vai ser só um orçamento de produto. Tá? Vou adicionar aqui como serviço composto um produto e dou um enviar. Tá? Depois disso, quando a gente montou lá em serviço composto, a gente adicionou aquelas 3 linhas, ele já vai montar para a gente com as 3 linhas daqui. Tá? E valendo o filtro. No caso lá a gente não colocou nenhum filtro, então eu vou colocar aqui só todos os meus produtos. Esse aqui eu vou deixar sem nada, aqui eu vou colocar a quantidade, uma quantidade, tá? E ele já vai calculando para mim, tá? O valor desse mais o valor desse daqui, tá? E aqui embaixo você ainda tem algumas informações, você pode colocar mais, algumas medidas que vão estar relacionados a isso daqui, a esse produto, tá? Agora eu vou voltar para o orçamento e agora a gente vai fazer um orçamento de cortina. Então eu vou clicar em cortina, tá? Vou colocar aqui cortina do quarto, observações, fica a seu critério. Eu vou colocar a largura 2,70. Posso colocar que ela confirmada, se ela foi confirmada ou não. Ou confirmada quer dizer o quê? Que alguém foi lá e conferiu essa medida, tá? Eu posso passar a produzir que essa informação é confiável. Se você às vezes tem um orçamento que o cliente trouxe as medidas e essa medida não está certa ou ainda falta colocar o piso, não coloque ela como confirmada, tá? O adicionar aqui é caso você tenha mais do que alguma medida, mais do que uma largura. Então às vezes tem uma janela em L, você tem 2,70 mais 1,30, por exemplo, tá? Então você pode colocar as duas larguras. Comprimento, para cortina normalmente não usa, né? A gente vai ter só a altura. Tá? A altura, você pode colocar várias alturas, né? 2,70, por exemplo. Normalmente o piso é torto, né? Então a gente acaba tendo que colocar mais do que uma medida, tá? E aqui eu coloquei como confirmada também. Se você não colocar como confirmada, na hora dele imprimir o orçamento e na hora de gerar as folhas de produção, ele vai colocar um mais ou menos lá e deixar ali em vermelho, tá? Isso é mais como um alerta para você saber que você está orçando, não é bom você produzir, por exemplo, as alturas. Talvez você já consiga fazer corte, alguma coisa assim, e começar a produzir, mas não produzir inteiro. Na parte de opções para cortina, a gente tem profundidade do gesso, vamos colocar aqui uma profundidade de 15 centímetros, uma espessura de 10 centímetros, a gente vai dizer que ele tem sem canto, qual que é o ponto, você tem ponto de energia, esquerdo, 127, lado do comando, vamos colocar aqui esquerdo, se for com comando, né? Então às vezes você vai vender uma cortina que tem comando. A persiana também tem isso, tá? Você já pode deixar indicado aqui qual seria o melhor lado para o comando. Tá? Informações da medida, tá? A gente pode colocar a medida, ela foi tirada do teto, ela foi tirada embaixo da sanca, ela foi tirada no vão, ela foi tirada embaixo do varão, ou é o que está descrito nas observações, tá? Daí isso aqui teria que preencher nas observações essa opção. Do teto, tá? Se eu quiser que, por exemplo, ela vai ficar 10 centímetros abaixo do teto, então eu poderia colocar assim, ó, 10 centímetros abaixo. Então isso quer dizer o quê? Que a cortina é do teto 10 centímetros abaixo, até o chão. E poderia colocar, no caso do chão não faria sentido colocar abaixo, mas poderia colocar acima 5 centímetros, ela ficaria curta 5 centímetros. Não é o ideal, né? Vamos deixar sem nada, só deixar ela até o chão. E da largura a gente pode colocar que ela é de parede até parede, tá? Não precisa posicionar ela. Aqui as informações de abertura, né? Nesse caso eu posso colocar que ela é em L, né? Então vamos fazer uma terminal rodízio de 2,70.
vamos colocar aqui 2,70, mais ela é agora rodízio terminal, né? Rodízio terminal mais 1.300. E ela vai fazer um L, tá? Então quer dizer o quê? Que ela vai ter um terminal aqui e um rodízio. Então ela vai abrir daqui para cá, aqui ela vai ter um rodízio e um terminal vai abrir daqui para cá. Digamos que isso daqui fosse inteira, né? Ela abrisse daqui, fizesse a curva e fosse parar aqui. Tá? Como é que eu informo isso? Eu posso colocar um rodízio e continua, né? Então o rodízio e ela vai continuar para cá, ou seja, o pedaço vai estar inteiro. E posso colocar um continua e terminal. Ou seja, ela vai vir, vai passar por aqui, continua e vem para cá. Tá? Então agora a gente já definiu a abertura. Produtos a gente vai colocar daqui a pouco. Deixa eu só explicar a parte de imagens. Tá? A parte de imagens você pode adicionar imagens do ambiente. Então às vezes você pode ir, tira uma foto do ambiente e pode anexar ela aqui. Tá? E os anexos é caso você tenha alguma coisa fora as imagens. Então às vezes você tem um arquivo PDF do projeto, algo assim. Você pode anexar ele no seu orçamento. Tá? Vamos colocar aqui produto, vamos colocar uma cortina franzida e dar um enviar. Ele vai salvar e já vai trazer para a gente com os dados para serem preenchidos. Da mesma forma que a gente fez lá, agora a gente vai ter aqui. Ó. Antes, quando a gente foi lá em serviços compostos, deixa eu achar aqui, produção, serviços compostos, cortina franzida. Tá? Isso daqui é isso aqui. Ó. Tá? Então é a mesma coisa. O voal aqui, ó. Se a gente apertar para baixo, nesse caso, a gente só cadastrou, a gente tem 2 produtos cadastrados. Ó. O voal ele só está mostrando o voal. Se a gente for em acessórios, ele vai mostrar o voal e a mão de obra. Por que isso? Porque aqui em serviço composto, a gente colocou que na família tem que ser de tecidos e confecção. Tá? Então ele ele só vai permitir o que tiver dentro da família, tecidos e confecção. Isso limita quais as opções que ele pode colocar aqui. Então se você tiver uma família de tecidos, uma de acessórios, uma de sustentação, ele pode mostrar só o que você colocou naquele filtro para o vendedor estar orçando aqui. Na parte de acessórios ele já vai mostrar tudo, sustentação vai pegar tudo e a mão de obra a gente também tem um filtro lá. Então a gente vai colocar aqui a mão de obra. O tecido a gente tem que calcular, tá? Vamos colocar aqui 10 metros. E a mão de obra, a gente vai colocar 1,30 mais 2,70, 4 metros. 4 metros de mão de obra. Tá? Esses dados ainda a gente pode duplicar, né? A gente pode ocultar os dados que tem aqui embaixo. Tá? E a gente ainda pode adicionar mais itens. Então, caso além disso daqui não seja suficiente, a gente pode vir aqui em adicionar item e ele vai adicionando mais linhas aqui. Tá? Se você não quiser que esses itens que você não preencheu aqui não apareçam, você pode só vir aqui e desmarcar eles. Tá? Esse daqui é caso você tenha algo que seja, você quer uma diferença, então eu quero um tecido e quero fazer um comparativo com ele. Então você pode adicionar ele aqui. Tá? Nesse caso a gente não vai usar, eu vou até apagar aqui que daí ele vai excluir isso. Tá? E as medidas que você tem aqui embaixo, elas servem para quando você estiver, por exemplo, vendendo um rolô e uma cortina para o mesmo ambiente, tá? Você pode adicionar elas juntas, mas daí aqui, essa medida, ela vai ser considerada, por exemplo, para a cortina. Quando eu for adicionar um rolô, eu posso colocar outra medida e usar aquela, e modificar essas medidas. Porque além dessa medida, você tem a medida no grupo, que seria a medida do ambiente, tá? Ou da janela que você tem. Metros corridos de tecido linear, que a gente já preencheu lá em serviços compostos, né, aqui, mas você pode modificar, você pode informar agora se ela é cabeça-postura, postiça, qual a altura da cabeça, tipo da barra, altura da barra, relação da altura da barra, se vai ou não ter faixinha,
Você vai costurar por altura, quais são as alturas que você vai precisar, né, a quantidade e as medidas dessas alturas, qual o deslizante. E a gente tinha colocado um complemento lá de alça, né? Então a gente pode marcar aqui que ela é com alça, e ele adicionaria mais uma linha aqui. Ele só não está adicionando porque a gente ainda precisaria vir aqui em configurações especiais, e daí nas configurações especiais a gente precisaria preencher, tá? Então a alça está aqui, por exemplo. Deixa eu até preencher aqui. Mais alça. Nome da mão de obra, aplicação de alça. Aqui é o mesmo esquema do filtro que a gente tem lá. Então a gente vai colocar... Não, vou deixar livre o filtro. Tá. Ele ainda não vai estar valendo aqui. Deixa eu ver se ele vale. Não, ainda não. Opa, não, aqui. Aplicação de alça. Então essa linha foi adicionada porque a gente clicou aqui, ó. Se eu tirar, ele sai dali, tá? Então ele vai adicionar uma linha a mais aqui, seguindo o filtro que você colocou aqui, tá? A gente vai enviar, e agora eu vou ir para o orçamento e vou mandar imprimir este orçamento. Tá? A gente pode abrir ele aqui, né? Ou pode vir em outra aba, tá? Aqui a gente tem a logo, que foi preenchida lá em empresa gestora, tá? Dela é só configurar os tamanhos para que ele fique legal aqui. Aqui a gente tem então o produto que a gente fez. Esse orçamento ele está mostrando praticamente tudo, mas a gente colocou para ocultar os dados sigilosos, né, lá. E só que em compensação a gente está mostrando todas as medidas que foram colocadas aqui. E aqui, se você quiser modificar as informações que são mostradas ali, você pode vir aqui em orçamento, configuração. Agora eu vou tirar os dados sigilosos. Salvar. Se eu vier aqui e der um F5, atualizar essa tela, agora ele já me mostra, tá? Eu quero... Em configurações, agora não quero imprimir medidas. Ok, salvar. Agora as medidas foram retiradas, tá? Não está mostrando mais as medidas do ambiente. Eu quero imprimir dados extras, não, imprimir opções, imprimir grupos, imprimir somente nome total, tá? Vamos salvar. Agora a gente modifica, ele saiu as quantidades daqui. Então toda a parte de impressão ela é configurável, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Se lembrando que essa configuração ela está no orçamento, tá? No que você já fez. Se você quiser que ela fique no global para toda vez que você for fazer um orçamento, você já usar essa configuração como padrão, você tem que vir aqui em configurações gerais, né? Vai clicar na empresa gestora que você tem cadastrada, né? Todas elas, e vai vir na parte de impressão e configurar da forma como você fez lá, tá? Isso daqui é legal, montar um orçamento e ir testando, até para entender melhor, né, como funciona. A parte de pedir assinatura, por exemplo, no finalzinho aqui ele vai adicionar uma confirmação, às vezes, para você coletar do teu cliente, né, se for às vezes algum pedido que ele pede, às vezes também para fazer a assinatura. Tá? Ó, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele está mostrando o item 3, ó, e ele está em vermelho. Está em vermelho porque o valor está zerado. Então isso é legal na hora do cadastro do produto, quando você for fazer, né, ou se você não colocou a quantidade ele acaba aparecendo zerado. É legal para você ver que tem alguma coisa que talvez esteja errada aqui, com o pedido zerado, com o valor zerado. Além disso, a gente ainda tem a parte de opções e orçamento. Tá? Então a gente fez aqui a cortina do quarto. Eu vou duplicar ela. Tá? Então, cortina do quarto virou uma cortina do quarto copy. Ele está válido. E eu vou colocar que ele é uma diferença de cortina do quarto. Tá? Vou salvar. Agora eu vou entrar em cortina do quarto. Vou apagar essa cópia aqui. Nova opção.
E eu vou colocar aqui nesse daqui, são 15 metros. Tá? Eu vou tirar essa alça, não quero, e vou dar um enviar. Tá? Vou ir para o orçamento, eu já tenho ele aberto aqui, vou dar só um F5. Agora, essa cortina do quarto, nova opção, tá? Ela se tornou uma diferença da cortina do quarto. Tá? No momento da impressão, ele vai imprimir com um fundo diferente, você vai ver que ele vai estar aqui como opção 2. Ou seja, o porta-retrato é a opção 1, R$620, que está aqui. A gente tem a cortina do quarto, R$2.207,20, que está aqui. E a gente tem a segunda opção, que é R$2.827, que vai estar aqui. Tá? Que ele vai usar esse valor e vai gerar essas somas para você. Ele vai permitir que você tenha até 4 opções impressas aqui. Você pode ter quantas opções você quiser, mas para imprimir ele só vai permitir no máximo 4 diferenças, tá? de opção. Se você voltar ainda aqui em orçamento, digamos que eu não quero que esse ambiente aqui apareça no meu orçamento. Você vem aqui, desmarca como válido. Agora ele não é mais válido, né? Vai aparecer em vermelhinho. A gente vem aqui dar um F5 no orçamento e agora ele some daqui. Tá? A mesma coisa pode servir para esse daqui. Posso vir aqui, desmarcar como válido, salvou, eu venho aqui, ele simplesmente foi retirado dali. Tá? Ou posso colocar esse daqui como válido, esse daqui como inválido, tá? E agora esse daqui não é mais diferença de ninguém. E esse se tornou o principal, ele simplesmente substitui um pelo outro. Tá? Ele passou a ser o principal e válido. Tá? Além disso, você pode acessar eles clicando no próprio ícone. Você pode adicionar aqui ainda mais um serviço composto, se a gente tivesse em forro, às vezes você precisa de uma motorização ou algo a mais, você pode adicionar ela aqui. Ou se quiser, você também tem a opção de vir acho que eu fechei aqui, na parte de produção, serviços compostos, e adicionar a opção de ele, né, aqui na parte de orçamentos, de já adicionar o motor, tá, aqui. Na hora depois do vendedor fazer, ele pode simplesmente vir aqui e não marcar como válido, né, como está aqui. Tá, que ele, se você não marcar ele simplesmente não é impresso lá. Tá, não é impresso, não vai para a linha de produção e nem nada disso. Tá. Outra coisa interessante, que daí vai ficar para o próximo vídeo, é a parte de imagens. Tá? Você pode adicionar uma imagem aqui do produto. Tá? Então você pode vir aqui e clicar na parte de imagem e adicionar uma aqui. A única coisa que você vai ter que primeiro vir aqui em modelos de imagem, novo cadastro e adicionar essa imagem. Tá? Mas você pode adicionar ela aqui. Aí você clica aqui, vai lá e seleciona o modelo que você postou lá. Tá? Então acho que para a parte de orçamento é isso. Acho que o próximo vídeo vamos fazer um para fechamento, né? Fechar esse orçamento e gerar uma proposta, autorizar e fechar esse orçamento. Ok? Então a gente se vê no próximo.